Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bem, neste último domingo foi realizada a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E logo que a prova foi disponibilizada na internet, eu pude ter acesso e pude iniciar a resolução das questões da grade de Ciências Humanas e suas tecnologias. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o que é essa prova. Há algum tempo, esse foi o meio encontrado para ser a porta de entrada para as universidades, para o ensino superior. Quem é aqui de Belém vai lembrar de vestibulares tradicionais como da UEPA, da UFPA, onde cada instituição tinha a sua prova. A UFPA tinha a sua prova, a UEPA tinha o seu PRISE e o seu Procel. Mas de uns tempos para cá, essas provas foram substituídas pelo Enem, uma prova única, onde são abrangidas as competências e habilidades das diversas matérias do ensino fundamental 2 e ensino médio. Em especial o ensino médio, né? E definido esse ponto de acesso à universidade, vale notar algumas características que são muito interessantes para entender essa dinâmica. A primeira delas, o Enem não é uma mera prova de vestibular, mas é uma prova com objetivos muito bem específicos e muito bem delineados. O que eu quero dizer com isso? É uma prova que busca medir certos aspectos do conhecimento adquirido por este estudante para medir o seu grau de aprendizagem para que no futuro, dentro do seu curso escolhido, ele possa desempenhar a sua função de maneira adequada. Por isso, a divisão entre ciências humanas, linguagens, matemática, ciências da natureza e a redação. Então, que é interessante notar nessa prova que não basta você chegar lá e, digamos assim, acertar o maior número possível de questões. Não é assim que funciona. Na prova do Enem existe uma coisa chamada TRI, que é a teoria de resposta ao item. Ou seja, é necessário que, para que a aprovação seja legitimada, o estudante acerte o maior número de questões ou itens da dificuldade mínima, um bom número de questões médias e, entre aspas, um pequeno número de questões difíceis. Porque se fosse ao contrário, por exemplo, a pessoa responsável pela correção iria entender que, ou melhor dizendo, o sistema iria entender que o candidato apenas chutou, quando na verdade o objetivo é medir conhecimento, certo? Então, feita essa apresentação inicial, vamos para a nossa parte específica, que é sobre história. Eu pude acompanhar ao longo do ano algumas questões, algumas possibilidades, perspectivas de conteúdo para itens e, evidentemente, né, como sempre, por se tratar de uma prova onde a sua organização é feita por órgãos governamentais e considerando o tempo em que vivemos,
Então a polêmica é algo bastante natural. Mas eu me reservei a aguardar a prova e corrigi-la de maneira simples e objetiva, para que depois disso eu tivesse o arcabouço necessário para emitir algum juízo de valor. E bem, resolvidas as questões de história, eu pude constatar que, como eu previa, e de acordo também com estudos acadêmicos, históricos, que vêm servindo de base para esse banco de questões. E eu pude perceber também, né, é muito claro, que o Enem é uma prova que está longe de ser uma prova técnica, mas ela seria, digamos assim, uma prova que busca apreender a noção que os potenciais candidatos têm acerca de sua realidade, seu meio social, seus costumes, a cultura como um todo, né? Então é uma prova que abrange muito essa questão social. Não é só um mero teste de conhecimento, onde o aluno vai lá, resolve itens e pronto. Não, é uma prova com um caráter muito bem específico, muito bem delineado, um caráter social. Particularmente eu acho interessante, porque nós estamos dentro de uma sociedade, né? Então é interessante notar esse tipo de abordagem. Mas vamos lá para as questões. Vamos lá para as questões em si. Eu fiz aqui uma pequena anotação sobre os conteúdos. Então, como eu havia dito, são questões de cunho social. Então, por exemplo, eu senti falta de questões sobre antiguidade, questões um pouco mais históricas do que sociais. Geralmente, eles intercalam entre Idade Média e Antiguidade. Esse ano não veio Antiguidade. Veio mais itens sobre a Idade Média. E o que é interessante notar é que não é um conteúdo, como diriam os acadêmicos, né? Não é algo conteudista, mas sim algo que visa fazer referência com o tempo presente. Então, por exemplo, se caísse uma questão sobre Grécia Antiga, por exemplo, Atenas, geralmente seria uma questão para relacionar com o conceito de democracia. Não foi o caso desse ano. Então, é interessante que se note esse tipo de perspectiva dos elaboradores de itens. Houveram questões sobre o movimento feminino, a luta das mulheres por igualdade, questões sobre patrimônio, sobre a escravidão no Brasil, questões muito interessantes sobre tráfico negreiro, sobre tipos de escravidão, em especial a última questão da prova que eu tive acesso, que era sobre o escravo tigre, que era aquele escravo responsável por conduzir os dejetos e outros tipos de resíduos dos centros urbanos para lugares onde ele poderia ser depositado. Certo? Então, mas o interessante é notar que não é apenas a questão não é apenas fazer o aluno refletir sobre a escravidão,
mas o objetivo é estabelecer meios para que esse aluno pense e entenda como se davam certos contextos sociais. O que eu quero dizer com isso é como se dava a relação entre escravidão e sociedade. Correto? Esse é o objetivo. Não é uma mera questão sobre escravidão, mas sim uma relação entre escravidão, sociedade, o modo como pessoas da época elitizadas enxergavam essas relações de trabalho e relações como um todo dentro dessa hierarquia social. Bem, mais adiante temos questões sobre povos tradicionais, grupos indígenas, questões sobre luta de classe, né? Uma citação sobre índios. E eu achei muito interessante também questões sobre a Era Vargas. Não veio questão sobre ditadura militar, mas sim sobre a Era Vargas e no mesmo estilo. É interessante que o aluno saiba relacionar contexto, tipos de governo, o modo como esse governo influencia a vida da sociedade, para que assim ele desenvolva uma consciência acerca daquele fato histórico, não apenas que ele saia por aí repetindo nomes, datas, que isso não é o ensino de história adequado para os tempos atuais. Isso já foi há muito tempo ultrapassado e batido. Esse tipo de ensino apenas de memorização. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu gostei da prova, eu entendo como uma boa ferramenta para o meio de conhecimento. Não vi questões de cunho ideológico mais acirradas, mais enfáticas, mas sim o que se propõe o Enem e o que ele sempre se propôs a ser. Uma prova abrangente, com conteúdo social, com o objetivo de fazer o aluno refletir sobre fenômenos históricos, fazer relações passado-presente, entender tipos e modelos de governança, para que assim ele possa criar uma consciência histórica adequada e possa seguir a sua vida acadêmica de maneira ordenada, digamos assim. Correto? Bem, este vídeo serviu para falar um pouquinho sobre a prova do Enem. Eu peço que, se você gostou, você deixe seu like. Se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade. O canal é de todos. Todos são bem-vindos, sempre mantendo o respeito e o bom convívio. E até a próxima. Valeu, pessoal!